meus irmãos, estaremos estudando a lição 13 da Revista dos Adultos. O título da lição é Aviva, ó Senhor, a tua obra, e também foi o tema do trimestre. Aviva a tua obra, o chamado da Escritura ao quebrantamento e ao poder de Deus, revista comentada pelo pastor Elinaldo Renovato. Durante o trimestre, nós estudamos sobre o avivamento. Hoje nós chegamos na última lição. Falamos na primeira lição sobre o avivamento espiritual, que é o avivamento. Falamos também sobre o avivamento no Antigo Testamento, no Novo, no ministério de Jesus, na vida da igreja, a igreja primitiva, no ministério de Pedro, Estevão, Marte avivado, o avivamento espiritual no mundo, durante a história, o avivamento pentecostal no Brasil. Então, o desenrolar do avivamento, primeiro ali no Instituto de Topeka, no Kansas, chegando a Rua Azusa, e depois de Chicago até o Brasil. E o avivamento na vida pessoal, lição 10. Falamos também sobre o avivamento e a missão da igreja, que é um dos frutos do avivamento, é a volta a cumprir o ídolo de Jesus, o anseio missionário, então esse desejo de pregar a palavra. E na última lição falamos sobre viver no Espírito, que é primazia de avivamento, que é a geração do fruto do Espírito na vida do crente. Uma frase que chama a atenção na lição passada é que se eu buscar apenas os dons e não tiver o fruto em primeiro lugar, vai ser apenas uma prática exibicionista e egoísta. E hoje vamos concluir o trimestre falando sobre avivamento e vamos colocar aqui no texto ali de Abacuque, que é onde exatamente tem essa frase, Aviva, Senhor, a tua obra. Textuário: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Verdade prática: é vontade de Deus avivar a sua obra nesses últimos dias, até que o Senhor Jesus volte. Os objetivos da nossa lição são apresentar o clamor pelo avivamento do profeta Abacuque, enfatizar a palavra de Deus como elemento fundamental do avivamento e conscientizar a respeito da necessidade de um verdadeiro avivamento. O texto bíblico se encontra em Abacuque 3, de 1 a 2, e na sequência os versículos 16 ao 19. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Ouvindo eu, meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Glórias a Deus. Destaco aqui no plano de aula, na conclusão do plano de aula, dizendo assim: estamos num tempo em que a igreja local precisa estar avivada. A nossa vida pessoal deve ser avivada na presença de Deus. É tempo de olhar para Jesus e fazer a sua vontade neste mundo carente de salvação, um mundo que se arruína em pecar, como diz o hino. Então é necessário cada vez mais, enquanto o mundo jaz, a igreja tem que estar viva, louvado seja o Senhor. Então a igreja tem que estar fazendo a obra do Senhor, pregando o evangelho em tempo, fora de tempo, e estar realmente clamando por um avivamento. Nós, pessoalmente, precisamos de um avivamento, nossa igreja local também precisa, nossa nação e o mundo. Então clamamos para que o Senhor derrame, para que o Senhor possa, como está lá em 2 Crônicas 7,14, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar minha face, converter os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. É urgente, buscarmos esse avivamento, louvado seja o Senhor, constantemente em nossa vida e para a nossa igreja. A introdução diz o seguinte: encerraremos esse trimestre com o clássico texto do profeta Abacuque. Nele, o avivamento indispensável à igreja do Senhor Jesus está revelado. O clamor do profeta por um avivamento para o seu povo
deve ser o clamor da igreja nesses últimos dias. Nunca houve uma necessidade tão premente de a igreja visível ser poderosamente avivada por Deus. As forças do mal tentarão pará-la, mas não prevalecerão, porque Jesus é o dono da igreja. Então, Abacuque tinha esse contexto, nos seus dias da nação, estando em pecado, em injustiça, praticando injustiça, e ele tem esse sentimento, dessa necessidade desse avivamento. Será que hoje a gente também está passando por momentos difíceis, no mundo, na nossa nação, inclusive na nossa igreja, e carece também de avivar, tudo que está morrendo precisa ali de um choque, para retornar à vida. Louvado seja o Senhor. Por isso que precisamos clamar constantemente para o avivamento. Clamou pelo avivamento, primeiro tópico. Primeiro subtópico, a intercessão angustiada do profeta. Então veremos exatamente o que estava acontecendo nos dias do profeta Abacuque. Abacuque sofreu diante da iniquidade avassaladora em Judá. Como um mensageiro de Deus, o que podia fazer era clamar ao Senhor de todo o coração. Não tem coisa que a gente não resolve no braço. Só Deus mesmo para nos dar uma solução. Coisas espirituais, principalmente, só o Senhor pode realmente nos socorrer. E o que ele podia fazer naquele momento era clamar. Além disso, o que mais angustiava o profeta era o fato de perceber que Deus aparentemente não havia agido prontamente contra a corrupção espiritual e moral de seu povo. O profeta clamou a Deus, indagando-lhe o porquê de não haver resposta ao seu clamor diante da violência, da iniquidade, da destruição, da contenda, do litígio que via diante de seus olhos. Ele dizia: até quando, Senhor? Então ele estava ali inquieto, glórias a Deus, mas Deus estava contemplando todas as coisas. Tem um hino que diz: quando Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando. E verdadeiramente Deus está trabalhando, já tinha todo o plano traçado, inclusive para extinguir toda essa corrupção que havia em Judá. As tribos do norte já haviam sucumbido por causa dos seus pecados, por causa da idolatria, e haviam sido então submetidos ali à Síria. E agora Judá também teria um castigo semelhante. Então, a princípio, Abacuque está reclamando do seu próprio povo, da sua própria nação, das injustiças que ele via. Aleluia. E esse questionamento Deus vai responder e Abacuque vai temer, porque ele vai ver que realmente iria vir uma coisa terrível contra a sua própria nação. Segundo subtópico, a aparente diferença de Deus. Não há indiferença de Deus à impiedade do homem. Na verdade, por causa da sua misericórdia e longanimidade para com os transgressores, ele não age com juízo agora. Por isso, Deus enviou Jesus com a mensagem de amor para salvar o homem. Mas, infelizmente, a maioria dá as costas para Deus. Entretanto, haverá um dia que ele responderá a todos os que desprezam a sua palavra. Conforme está escrito: os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Então, podemos também ter essa inquietude de dizer: Senhor, o Senhor está vendo tanta injustiça ao nosso redor, na nossa nação, no mundo, Senhor. Até quando, falarmos como Abacuque? Mas Deus, Ele não está indiferente. Deus tem sofrido com o pecado da humanidade. Aleluia. E Deus vai aplicar uma justiça a esse mundo que já está reservado, que já está predita, que é a grande tribulação. Hoje o Senhor está sendo longânimo, está sendo misericordioso. A graça ela foi manifestada a todos os homens, trazendo salvação. Deus está propagando a sua mensagem. Nós, servos dele, somos incumbidos a isso. Somos instrumento de Deus para anunciar a mensagem de Deus de salvação. Claro que, como diz na lição, nem todos querem, mas um dia todos vão ter que prestar conta diante de Deus. E o mundo também está caminhando para o juízo. Da mesma maneira como Abacuque falava sobre a sua nação e Deus tinha reservado também um castigo para aquela nação, a humanidade também está reservada para um castigo se não se arrepender e se não aceitar a graça, o Evangelho que tão graciosamente é anunciado e oferecido, a salvação por meio do Senhor Jesus Cristo. Mas os homens preferem descrer, zombar e virar as costas para Deus, como diz aqui na lição. Terceiro subtópico, a resposta pronta de Deus. Então o profeta clamou, questionou a Deus e Deus deu uma resposta a ele.
A resposta de Deus veio de forma bem diferente daquilo que o profeta esperava. Ele, o soberano, resolveu convocar os caldeus, ou os babilônios, para contrapor-se aos pecados e iniquidades de Judá. Abacuque 1, 5 a 8. Frisando aqui na lição, a referência, a sigla aqui do livro está errada. HB é Hebreus, seria HC. Então, onde os irmãos virem aqui na lição HB, troca aí mentalmente, é HC, Abacuque. Abacuque 1, 5 a 8. Os caldeus seriam a espada de Deus, o chicote dos céus, para fazer Judá repensar seus maus caminhos e se converter às suas impiedades que já ultrapassavam os limites da tolerância divina. Abacuque, HC, capítulo 1, versículo de 8 a 11, versículo 13. Ainda que parecesse inerte, na verdade, Deus estava dando tempo para que a nação judaica se lembrasse dos alertas divinos, mas seu povo não se lembrou. Deus mandou o profeta escrever a visão de maneira bem legível, para que pudesse ser vista até por quem passasse correndo. Como se Deus estivesse dizendo, escreve aí num outdoor, quem passar correndo conseguir ler. Então o alerta era tão sério, mas o povo não se arrependia. Deus estava dando oportunidade para que eles se arrependessem, usou inúmeros profetas, alertando o dia do Senhor que viria. Esse dia do Senhor é o dia de juízo, para Judá. Veio naquele momento Deus usando a Babilônia, os caldeus, como chicote, como vara. Para os nossos dias, Deus também vai usar o anticristo, a grande tribulação, também como vara. Todos os ais, todos os selos, as trombetas, serão os castigos que a humanidade sofrerá. Da mesma maneira como Judá foi alertado e não se converteu. Pela misericórdia do Senhor, o Senhor nos livrará do dia da ira. O justo sempre viverá pela fé. Inclusive, nesse castigo que viria sobre Judá, lá em Ezequiel, a gente estudou na lição passada, a figura daquele varão, com o tinteiro na mão, marcando na testa todos aqueles que clamavam, que choravam pelos pecados que havia ali em Jerusalém. Então Deus marca, Deus preserva, Deus livra, Louvado seja o nome do Senhor. Então, mais à frente a gente vai ver que Abacuque vai declamar isso, que o justo viverá pela fé. Porém, agora a resposta não era que Abacuque queria ouvir. Talvez Abacuque queria ouvir que haveria um avivamento no sentido de que todos iam se arrepender e se converter. Não, mas eles iam passar pela vara, pelo juízo. E só depois de todo aquele sofrimento, da destruição, do cativeiro, eles iam sarar um dos principais pecados, que era a idolatria também, como aconteceu no Reino do Norte. Além de toda a injustiça, de todos esses pecados que a gente viu aqui, que era objeto do clamor de Abacuque, violência, iniquidade, destruição, contenda e litígio, que havia ali em Judá. O segundo tópico, o avivamento pela palavra. Ouvir a palavra de Deus. Em sua oração, Abacuque disse: ouvi, Senhor, a tua palavra. Ele ouviu a palavra de Deus, ou seja, a resposta dele quanto ao objeto da sua oração. Deus falou a Abacuque e ouviu atentamente. É preciso ouvir a voz de Deus com atenção para viver um período de avivamento espiritual. Quando Deus fala, nós precisamos ouvi-lo. Glórias a Deus. Interessante que mesmo esse processo que Judá ia passar, Abacuque pede aviva, ou seja, não deixa se acabar, reaviva, ou seja, que ressurja, que a fé do povo ressurja, que o temor que eles tinham a Deus ressurja. E isso, ele seguindo a orientação da voz de Deus, ele ouviu a palavra. Então, nós precisamos buscar também a direção, tudo que a palavra de Deus nos instrui a respeito de como escapar da ira e como viver uma vida avivada, uma vida de temor, uma vida de santidade, que é o segundo subtópico, que fala temer a Deus. Ao ouvir a palavra de Deus, Abacuque temeu ao Senhor. É preciso ouvir a Deus e temê-lo. Então, ouvir não é só escutar, ouvir é entender o que Deus está falando, por isso ele temeu. Ele viu que realmente Deus ia agir com justiça, que Deus não estava inerte, como ele pensava e se queixava. É preciso ouvir a Deus e temê-lo. Não pode haver avivamento sem temor ao Senhor. Está lá no Salmo 111, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem.
o seu louvor permanece para sempre. Precisamos ressaltar, porém, que o temor ao Senhor nada tem a ver com medo, pavor ou terror. Algo que a gente já tem aprendido, que temor não é medo. A expressão remete à reverência a Deus em todas as esferas da vida, um sentimento de profundo respeito diante do Criador. Logo, tem um estilo de vida que reverencia o Senhor, é o princípio da sabedoria do crente. Então, temor é isso, é reverência, respeito, obediência. E se eu vivo assim, sou temente a Deus e, consequentemente, sou sábio. É o princípio da sabedoria. Glórias a Deus. Terceiro subtópico, clamor pelo avivamento. Abacuque roga a Deus que avive a sua obra. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Então, a nação em estado de podridão, de morte, por causa das suas ofensas, Abacuque pede para que Deus avive, que Deus opere ali um milagre, que aquela nação volte a experimentar as coisas passadas, louvado seja o nome do Senhor, a glória de Deus. Depois que o profeta entendeu que o juízo de Deus seria inevitável ao povo desobediente, ouviu sua palavra com temor e clamor a Deus pelo avivamento espiritual de Judá. O profeta fez 3 pedidos a Deus em favor da restauração espiritual do seu povo. Ele pediu avivamento para a sua obra, pediu para que Deus notificasse a sua obra e pediu para que Deus lembrasse da misericórdia na sua ira. Finalmente, o profeta Abacuque demonstra um sentimento de muita esperança, fé e otimismo. Abacuque 3, 17 e 19. Então a gente percebe que Abacuque pede para que Deus avive, que Deus volte a dar vida à sua nação. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus a notifique e lembre da misericórdia. No meio da ira, lembre da misericórdia, ou seja, Deus, mais à frente, como o profeta diz, o justo viverá pela fé. Deus sempre vai poupar o justo, louvado seja o nome do Senhor. Então você vai ter misericórdia. Deus poderia acabar com Judá. O reino do norte mesmo se espalhou, não se juntou mais. A promessa agora, no final, de se tornarem uma só nação de novo. Todas as tribos estarem reunidas para serem salvas, para os remanescentes dessas tribos serem salvos no dia da volta visível do Senhor Jesus. Mas o reino do norte foi espalhado. Porém, Judá, Deus ainda teve misericórdia, porque Deus restaurou eles após 70 anos, a sua nação de novo, construíram de novo o templo e construíram a cidade. Abacuque 3:2, na Nova Versão Transformadora, diz assim: Ouvi a teu respeito, Senhor, estou maravilhado com as tuas obras. Neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado, e em tua ira, lembra-te de tua misericórdia. Exclamou pelo avivamento. Depois Abacuque vai cantar, O livro de Abacuque ele é composto de diálogo, de metáforas, comparações e também a parte poética, o cântico, como ele faz aqui no final, bem conhecido da igreja, que é: Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Então, esse salmo, esse cântico, demonstra ali a confiança de Abacuque, pois essa crise que haveria de passar, e realmente era real, não era uma hipótese, mas realmente a oliveira começou a falhar, não tinha mais mantimento, ovelhas, nem vacas, mas ele confiava no Senhor. E essa característica poética do livro nos revela algo sobre o escritor, sobre Abacuque. A gente já viu que ele é profeta, aqui já no versículo 1, capítulo 3, na oração do profeta Abacuque. E também alguns historiadores acreditam que ele era de ordem sacerdotal ou levita, quando tem aqui no versículo 19, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. Então, provavelmente, Abacuque fazia parte ali da tribo de Levi. E o terceiro tópico, avivamento, questão de vida ou de morte. Primeiro subtópico, clamou pela misericórdia de Deus. Além de clamar para o avivamento, Abacuque clamou pela misericórdia do Senhor diante das terríveis consequências do juízo divino sobre a nação impenitente.
Era uma questão de vida ou morte, por isso ele suplicou: na ira, lembra-te da misericórdia. Então ele já sabia que o juízo ia vir e pede para que Deus poupe. Além de pedir para avivar, ele pede para que poupe na ira, ou seja, no meio do juízo, no meio de todo aquele castigo. Ele, como já viu, ele se assusta pela resposta de Deus, pois Deus estava preparando aquela nação. Depois ele vai questionar de novo, dizer: como pode ser uma nação mais ímpia o Senhor vai usar para nos castigar? Mas Deus também já estava reservando um destino ali, um castigo também, àquela Babilônia, por ser tão cruel. Então Deus, ele não está desapercebido, tudo está debaixo do seu controle. O profeta sabia que diante da decadência espiritual e moral do povo, se Deus não tivesse misericórdia, todo esse povo pereceria ante o peso da mão do Senhor sobre a sua maldade. Então, semelhante ao que aconteceu no Reino do Norte, se Deus agisse da mesma maneira, tinha se acabado tudo. Tinha todo o Reino de Israel, então, se espalhado, se dissipado entre as nações. Mas Deus teve misericórdia de Judá. Segundo o subtópico, Deus é misericordioso. O profeta Abacuque sabia que Deus ouve as orações de pessoas que pecam, mas que se arrependem sinceramente de seus pecados e buscam a face do Senhor. Deus é misericordioso. A Bíblia relata o episódio de Davi, que preferiu cair nas mãos de Deus por causa das suas misericórdias. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia na mão dos homens. 1 Crônicas 21, 13. Davi havia desobedecido ao Senhor. Ele fez uma contagem ali do povo sem a direção de Deus, sem a ordem de Deus. E Deus então manda o profeta para exortá-lo e para anunciar ali o castigo. A partir do versículo 9, então, de 1 Crônica 21, diz: falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e fala a Davi, dizendo: assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas para que eu ta faça. E Gade veio a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe para ti, ou 3 anos de fome, ou que 3 meses te consumas diante de teus adversários e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra e o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Então Davi tinha essas 3 opções e ele preferiu o quê? Preferiu cair na mão do Senhor, porque sabia que Deus era misericordioso. E realmente Deus poupou. Deus começa ali a castigar, mas depois Deus tem misericórdia e diz para o anjo embainhar de novo a espada. Maior percepção a respeito do caráter misericordioso de Deus teve o profeta Jeremias, quando declarou: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então, o que Abacuque pediu nessa oração, Jeremias comprovou. Porque veio o castigo, veio a destruição, veio o juízo de Deus sobre Judá, mas lá em Lamentações, depois de Jeremias ter visto tudo passando, tudo acontecendo nos seus dias, ele constatou que a misericórdia do Senhor era a causa de não serem consumidos. Então ele viu que Deus ainda poupou ali alguns por causa da sua misericórdia e não acabou de vez com aquela nação. E o terceiro subtópico, clamemos a Deus. Atualmente podemos afirmar que a depravação moral do mundo se tornou endêmica. Em grande parte não há mais o menor sentimento de vergonha e pudor. Então, essa depravação moral é como se fosse uma doença infecciosa que contamina a muitos. E o que acontece? A gente percebe que realmente o mundo está cada vez mais se deteriorando. Então, não há mais nenhum sentimento de vergonha e pudor. Já visto os carnavais, a zombaria que eles fazem de Deus. Então, além de estarem festejando a carne, ainda zombam, difamam de Deus, cometem muitas blasfêmias. E outros movimentos progressistas que estão aí lutando com unhas e dentes para provar aborto, para destruir o modelo familiar da nossa cultura judaico-cristã, ou seja, que a palavra de Deus nos dirige, nos orienta. Eles estão a todo custo querendo desfazer de tudo isso, de tudo que é Deus. A própria palavra de Deus diz, eles são inimigos de tudo aquilo que se chama Deus, tudo aquilo que provém de Deus. A iniquidade não é apenas praticada individualmente ou por grupos,
mas está institucionalizada como um apoio legal. Além de toda essa depravação moral, as leis também, né, vão dar subsídio, vão institucionalizar, ou seja, vão tornar o que era pecado hoje normal ou legal. Mas na Bíblia não muda, continua sendo pecado. Há poucos anos, governos culturalmente autoritários incluíram em suas agendas a institucionalização do aborto, do falso casamento gay, da ideologia de gênero. Ainda mais, há igrejas que, dizendo-se cristã, aprovam essas abominações, a pretexto de ser igrejas inclusivas. Aceitam a depravação moral como norma e realidade posta, alegando que Deus é amor e por isso não exclui ninguém. Então abre as portas largas, aceita as pessoas a viverem do mesmo jeito, venha como está e permaneça como está. E pode até ter uma convivência pacífica, né? Essas igrejas inclusivas, esses pastores, né, que o interesse deles são outros, né? Não é esse amor todo, mas lotam suas igrejas e as pessoas continuam vivendo a vida em pecado, da mesma maneira que viveu no mundo, né? Comportamentos que são distintos, né, da santidade de Deus, da vontade de Deus para o homem, para que o homem possa ser feliz. Então, essas igrejas abraçam todo mundo, que não é errado abraçar, receber, né, como Deus, que Ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. Porém, que eles recebem e não instruem, não ensinam, não conduzem as pessoas para irem morar no céu. Então, enquanto estiver na terra, tudo bem. É uma maravilha, né? Estão vivendo nessa harmonia toda. Mas e no céu? Então, será ser amor mesmo, aceitar do jeito que é e não instruir, não exortar, não ensinar? Ou é falta de amor, porque está conduzindo aquela alma ao inferno? Então, infelizmente, não só governos, não só movimentos progressistas, não só a própria lei ou o judiciário, mas até as igrejas estão incorrendo nesse pecado, né? Amando de tal maneira que não corrigem. Mas a Bíblia diz que Deus corrige porque ama. Até açoita o filho que ama, para que o filho não erre, para que o filho encontre o caminho, encontre a salvação e a vida eterna. Mas esses que estão agindo assim estão matando com o seu suposto amor, pois ele não é amor, porque não está ensinando a verdade. A Bíblia, porém, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora é Hebreus, viu? Toda a lição é Abacuque, é HC, aqui está certo. Hebreus 12, 14. Certamente o juízo de Deus não tardará. Salmo 9, 17. Portanto, devemos fazer a mesma oração do profeta Abacuque. Na ira, lembra-te da misericórdia. Então, o que Abacuque estava vivendo ali, toda aquela injustiça, né, todo litígio, toda violência, também é algo contemporâneo, né? É claro que agora está muito mais multiplicado, né, a iniquidade. E Deus tem a misericórdia, e na ira lembra da misericórdia, como diz aqui a oração de Abacuque. Porém, aqueles que querem virar as costas para Deus, também aqui o Salmo já nos deixa aqui um alerta, né? Salmo 9,17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Então, será dá certo eu querer viver do meu jeito, ao invés de buscar, né, o caminho, a bússola, a palavra de Deus, né, ou conhecer a verdade me libertar. Fica essa reflexão para aqueles que acham que o Evangelho é mau, é opressor. Não. Ele quer te salvar. Louvado seja o Senhor. Quer te apresentar Jesus Cristo de Nazaré, aquele que apaga, que lava, que nos redime de todo o pecado. Aleluia, nos torna santos para um dia irmos morar com Ele e vivermos a vida eterna. Nenhuma alegria, nenhum prazer há de se comparar com a eternidade, com a vida eterna. Concluindo, assim como Abacuque orou a Deus clamando por um avivamento da sua obra, devemos também clamar ao Senhor por um avivamento genuíno e poderoso nas igrejas locais. A situação espiritual e moral do mundo está semelhante ou até mesmo pior que nos tempos do profeta. Devemos clamar pela misericórdia de Deus pelos que estão se apostatando da fé e em muitas igrejas aprovando todas as abominações contra Deus. Clamemos solenemente: aviva, Senhor, a tua obra. Né? Avivar
aquilo que está morrendo. Né? Que Deus tenha misericórdia de nós e possamos ser crentes avivados, igreja avivada, povo de Deus avivado, pois a volta do Senhor se aproxima. Louvado seja o Senhor. Não ser aquelas virgens nécias que não se preocupava, aleluia, com a chegada do noivo, mas ser resplandente, cheio de azeite. Louvado seja o Senhor. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor, maravilhoso Deus. Te louvamos, Pai, por esse trimestre tão abençoado, tão necessário e urgente. Que nós também possamos estar clamando, buscando, vivendo o avivamento. Deus poderoso e santo, o Senhor é maravilhoso. O Senhor tem avivado sua obra durante os anos, Pai, tem notificado e tem lembrado da tua misericórdia no momento da ira. Obrigado, Senhor. Nos ajuda, desperta a tua igreja no Brasil, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos nós, hoje e eternamente. Amém.